Hoje nós vamos falar sobre inimigos emocionais. É uma série que eu começo hoje. A série Inimigos Emocionais hoje, na primeira parte, nós vamos falar sobre o mau humor crônico. Nós vamos falar sobre isso. O que é mau humor? Quem é mal-humorado? Quais são os problemas? O que a Bíblia fala disso? E aí, por seguinte, nós vamos continuar a série. Nós vamos falar hoje sobre mau humor crônico, à luz da Bíblia, na série Inimigos Emocionais, e por aí vamos, né? Hoje é o primeiro dia da série. Sempre pregaremos no domingo. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. 29. Tomai vosso lugar em minha canga, é costa. Tomai vosso lugar nas minhas costas, e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Senhor, então fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Esconda-me atrás de ti. Que diminua o homem e cresça o teu Espírito. Pai, eu assumo a total dependência do teu Espírito para falar, instruir e pregar a cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é natural que essas coisas aconteçam. Aonde os gritos começam, ou os gritos começam, inclusive, quando acaba a inteligência. O descontrole em choros, e choros descontrolados começam quando acaba a inteligência. As decisões precipitadas começam quando terminam a inteligência. As palavras de ofensas começam quando terminam a inteligência. É assim que nós começamos o nosso sermão nessa noite. Na primeira parte de Inimigos Emocionais, falando sobre o mau humor crônico. Lia Luffet, uma escritora, diz o seguinte: nem sempre falta amor. Muitas vezes o que falta é humor. Diga isso para o irmão aí. Muitas vezes o que falta é humor. Uma pessoa que tem senso de humor, e a questão é o seguinte: como podemos definir senso de humor de gracejo, de gracinha? Ah, então você é engraçadinho, é? Porque nós pensamos que senso de humor é o contador de piada. Nós pensamos que senso de humor é o cara engraçadinho. Tem muitas pessoas que são engraçadas, e eu conheci, por exemplo, recentemente, um que é muito engraçado para contar piada, mas do mesmo jeito engraçado para mandar os outros ir para aquele lugar, xingar, apela por qualquer coisa. Não é um cara bem-humorado, ele é um cara engraçado. Nós vamos aprender hoje que senso de humor é bíblico, não está ligado a ser engraçado também, mas não está somente ligado a ser o engraçadinho da turma. E nem só aceitar a gracinha ou o gracejo. Mas o que eu vou falar nessa noite não é de pessoas que nascem, que aparecem hoje. Eu não estou bem-humorado hoje, isso acontece. Eu estou falando de gente que tem um mau humor crônico. De pessoas que elas são desagradáveis. De pessoas que não fazem questão de serem amáveis, de criar um ambiente agradável no seu habitat, no seu convívio, de criar um ambiente agradável na sua residência, entre os amigos, no seu emprego. Ela é uma pessoa que padece de uma doença psicossomática chamado mau humor crônico. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite.
Como podemos então definir senso de humor? Alguém que tem senso de humor é capaz de perceber, veja que não está ligado a só gracejo, perceber, criar, expressar ou apreciar o que é engraçado, não só engraçado, mas também interessante ou absurdo. Senso de humor é humor equilibrado. A palavra senso já sugere que é uma pessoa que entende tudo que está à sua volta e as emoções que estão à sua volta. Ela sabe dar resposta e sabe não dar resposta. Ela sabe quando não se deve dar e quando se deve. E o que se deve falar, ela sabe quando agir, como agir. Quem tem senso de humor não é quem acha engraçado ou quem leva tudo na brincadeira. Por incrível que pareça, é a visão que nós temos de senso de humor. Quem tem senso de humor é pessoa equilibrada emocionalmente. Então fica claro que senso de humor é mais que uma pessoa engraçada e cheia de fazer graça. Senso de humor é o quê, gente? Uma pessoa, repita comigo, que tem um humor equilibrado. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: será que Jesus tinha senso de humor? Bom, para respondermos essa pergunta, você é capaz de imaginar Jesus com expressões faciais fechadas? Tem gente que para ser santo ele tem que fechar a cara. Tem gente que realmente pensa que se ele brincar com os irmãos da igreja, ele se corrompe, ele se contamina, se ele ri, se ele contar uma piada. E tem gente que pensa que ser chato, tem gente que pensa que ser desamável é ser uma pessoa santa. Irmão, quando você vê pessoas que querem mostrar a santidade demais, pode ir atrás que está escondendo alguma coisa, ou um pecado ou uma ferida. Se não é pecado, é ferida. São pessoas que realmente precisam se tratar, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Né? Tem pessoas que você não pode fazer uma cobrança para ela explode, porque ela tem um trauma, a vida toda foi cobrada pelo pai, já deveu alguma vez na vida, e de repente você chega nela e vai falar alguma coisa, ela já pensa que você está se passando. Isso é falta de cura na alma. Inclusive, nesse exato momento, esse tipo de gente pensa que eu estou jogando indireto. Jesus, em Mateus 11, 16 a 19, fala da doença do mau humor crônico. Então vamos aqui primeiro por etapas. Quais são os malefícios? Então outra coisa, eu já aviso que eu não jogo indireto para ninguém. Inclusive acalhou que essa semana eu tive conversando com alguns casais sobre isso e já falei, vou pregar sobre isso e não é para vocês, é também. Irmão, conheço a vida de todo mundo. Já imaginou eu ter que ficar pisando em ovo para pregar? Se todo mundo aqui falar, pastor está falando para mim, então fica russo, não pode pregar nada. Então, vista o chapéu, recebe, guarda ele no coração, é para você, é para nós todos, é para mim, amém? Para nós todos. Pastor foi para mim, falou, serviu? Foi também. Então, quais são os malefícios de um ser mal-humorado? Qual é o problema de pessoas mal-humoradas? Primeiro, o mal-humorado é sempre pessimista. O mal-humorado só vê o lado negativo das coisas. O mal-humorado só vê maldade nas pessoas. Você conhece gente assim? Todo mundo gostou desse filme. Fala com o mal-humorado. Não é tudo isso não. Todo mundo gostou dessa comida. Fala com o mal-humorado. Ai, não gostei tanto não. Todo mundo achou aquela roupa limpa, bonita. Ai, não achei, não gostei. Todo mundo está gostando. Não gostei. O mal-humorado, ele faz questão de ser desagradável. Você conhece gente assim? Não responda. Né? Quando é um mau humor de gente solteira, você fala, está precisando casar. Mas tem gente que casa e isso não passa. Então é uma doença psicossomática, aí é psicológico.
Eu quero que você entenda que mau humor de vez em quando acontece com todo mundo, mas tem gente que tem uma doença psicológica, é no psicológico, ela é desagradável por natureza, sei lá com quem que ela aprendeu. E aí essa pessoa se torna uma pessoa desagradável, e é complicado, mas vamos lá na Bíblia. O mal-humorado é extremamente crítico. Como ele, vamos lá, como ele só vê o lado ruim das coisas, o lado ruim das pessoas, o lado negro da força, né? Ele obviamente vai ser o quê? Crítico. O mal-humorado é, claro, e se essa pessoa que é pessimista, que é negativo, que só vê maldade nas pessoas, que é extremamente crítico, automaticamente você será o quê? Desagradável. Você sabe, agora tem gente que não liga, não estou nem aí o que as pessoas pensam. Tem gente assim? Pois você está errado. Irmão, Deus não pode usar uma pessoa com dom se a reputação dela não é boa. Vamos lá. O camarada, Deus quer usar ele, mas a imagem dele perante os outros é péssima. Pode cair fogo do céu, o povo não acredita. Então a reputação que você tem perante as pessoas é muito importante. A Bíblia diz que o obreiro não pode ter do que se envergonhar ou de alguém denunciar ele quando Deus quiser usar ele. Então é muito importante a imagem que você passa para as pessoas. É importante as pessoas olhar para o seu lado, vai um crente. Essa é uma boa dona de casa. Esse é um bom irmão. Isso é importante. Agora, você sabe qual é o peso da palavra desagradável? Bom, uma pessoa só vai entender o que é ser desagradável e como é ruim ser desagradável se ela entender o outro lado, o contraponto, que é como é bom ser agradável. Então vamos lá. Quando uma pessoa tem humor dosado, o que alguém diz sobre essa pessoa? Quando a pessoa é sempre agradável, tem um humor dosado, o que você fala sobre ela? Poxa, que pessoa agradável. Então logo, como é bom estar com ela. Logo, essa pessoa atrai ao invés de repelir. Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta, você faz falta? As pessoas sentem sua falta. Em casa você faz falta. O seu filho sente a sua falta. Os amigos gostam da sua companhia. Porque nesse exato momento você deve estar falando, estou nem aí para eles, vai morrer sozinho. Ou você é igual o pastor Samuel falou, você é aquela pessoa que mora sozinho, briga consigo mesmo e ainda muda de casa. Irmão, entenda. Você é aquela pessoa que o cachorro balança o rabo quando sai, não quando entra? Você faz falta? Você é o tipo, a Bíblia fala de um rei, lá na Bíblia, a Bíblia diz, quando ele foi sem deixar saudade. Quando você viaja e a pessoa fala, podia ficar 5, 10 dias. Ai, pastor, minha paz é quando fulano viaja, quando Beltrana viaja. Que alívio! Irmãos, a aposentadoria de muitos maridos é o terror de muitas esposas. Tem esposa que fala, pastor, ore por mim, porque o meu marido está prestes a aposentar e eu vou infartar em casa. É simples saber como que é o seu humor. Como que você tem sido, para você nutre ou você repele? Quem está à sua volta fica melhor ou fica pior? Eu estava contando, pregando, não sei aonde, onde é que eu estava pregando e falei isso? Sobre o Gianluca e o pastor lá. Ah, tá bom, obrigado, amor. Minha mente, minha agenda, minha consciência.
Eu estava em Bragança Paulista pregando na igreja do pastor Josué Gonçalves. Os irmãos sabem quem é o pastor José Gonçalves? Bom, e o Gianluca foi comigo, só o Gianluca. E o pastor José Gonçalves dentro do carro, eu e o Gianluca atrás, ele falou assim, qual é o seu nome, Gianluca? Gianluca. Quantos anos você tem? Ele falou, 10. Qual é o seu time? Fez ali. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai responder, seu pai não é para falar nada e nem para olhar para você. E ele começou, seu pai é homem de Deus? E o Jean respondendo, seu pai ora? O seu pai é um bom pai? Seu pai é um bom marido? E ele respondendo, o seu pai grita muito? Aí o Jean, depende. É na igreja? É em casa? O seu pai te bate muito? O seu pai te dá presente? Irmão, ao final das contas ele perguntou, o que você quer ser quando crescer? O Jean falou, pastor. Eu falei, que bobeira, por que essas perguntas todas? No último dia da conferência, o pastor Zé Gonçalves pegou o microfone e falou assim, irmãos, eis aqui um homem de Deus. Porque eu já fiz essa pergunta para a maioria dos filhos de pastor. Tem muitas respostas positivas, mas grande parte é negativa. Filho de pastor tem mágoa de igreja. Nenhum filho de pastor, quase nenhum filho de pastor que eu conheço quer ser pastor. E eu fiquei apreensivo, né? Porque você nunca sabe se você é bom ou se você não é. E sabe, irmãos, isso é importante. Você repele pessoas ou você nutre pessoas? As pessoas que estão à sua volta, pode dizer que tem um homem de Deus em casa, uma mulher de Deus em casa? Esse é o tema. Ela tem muitas pessoas à sua volta. Agora, a pessoa mal-humorada crônica, perceba que eu estou falando de mau humor o quê, gente? Crônico. Eu estou falando de pessoas que passam a vida assim. Falando de gente que teve um problema no emprego e essa semana está passando um momento muito. Falando de gente que Jesus na causa. Então veja, quando a pessoa mal-humorada crônica é o contrário do agradável. Quando ela chega, todos saem. Quando ela chega, todos se calam. Você já chegou num lugar que todo mundo ficou calado? Repense. Quando ela está, ninguém está mais. Ela é solitária. E para mim, pior do que alguém falar palavrão para você, te xingar, é chamar você de chato. Porque quando alguém te chama de chato, é porque você está sendo mesmo. Porque a pessoa quando quer xingar, ela não xinga de chato, ela xinga mesmo. Mas quando ela fala chato, é porque você é. Você sabe que é o xingamento mais verdadeiro do mundo? Ninguém chama os outros de chato sem ele ser. Se alguém te acha chato, é porque você está sendo chato, xarope. Então, quais são os benefícios de uma pessoa com bom humor dosado, com uma dose de humor? Primeiro, vamos lá, o senso de humor, o bom senso e o senso bíblico de humor, nos ajuda a lidar com as pressões do dia a dia. O bom humor é uma pessoa o quê, gente? Equilibrada. O senso de humor contribui para que a pessoa veja as coisas na perspectiva certa. Ou seja, impedindo que as pessoas façam tempestade em copo de água. Uma pessoa com humor dosado, uma pessoa bem-humorada, e não é engraçado, eu já disse, volto a repetir, acho que não precisa dizer mais. Ela entende o que está acontecendo à sua volta, ela absorve isso e ela vai dosar as respostas a tudo isso. Ela não vai destemperar, ela não vai perder o controle, ela não vai fazer tempestade em copo de água. Como é duro conviver com pessoas que fazem tempestade em copo d'água, meus irmãos. Quem faz tempestade em copo d'água bota pressão até no cachorro. Você já conviveu com pessoas que fazem tempestade em copo de água? A pessoa que convive com alguém que faz tempestade em copo d'água vive debaixo e sofrendo pressões. Porque ela fala assim, será que vai gostar disso?
Será que vai fazer uma briga por causa disso? Se eu chegar 5 minutos atrasado, vai brigar? Vai me quebrar a cabeça? O que vai fazer? São pessoas que não vivem e não deixam as pessoas que estão à sua volta viverem. Para você ter uma ideia do que eu estou falando como é importante, existe inclusive alguns pensamentos sobre o senso de humor. Por exemplo, vou dar uns. O riso compartilhado cria vínculo e enormes amizades. Diz que a melhor terapia é rir junto. Tem casais que não riem juntos mais. Tem camarada que tem senso de humor com todo mundo, menos com a esposa. Tem na empresa, tem com os amigos, que a esposa descarrega o baú. Com a esposa, ele é o pior monstro. De fora, ele é o melhor amigo. Você conhece alguém assim? Não responda. Guarde para você. Segundo, o riso, olha que legal. O riso é a menor distância entre duas pessoas. Nada aproxima mais os outros do que o riso. Na realidade, os casamentos nascem de um sorriso bem chavecado. Aquele sorriso com a ponta da boca, né? Você olha para aquela pessoa e você dá aquele sorriso. Dá aquele sorriso que você deu o dia que você casou. Vamos lá, se você consegue. Vai lá, Fernando. Como é que você riu para a Mônica? Igual você está rindo para mim? Eu não casaria com você. O riso é a menor distância entre duas pessoas. Agora eu vou para a Bíblia. A pessoa bem-humorada, olha isso, gente, tem mais saúde. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 17, 22. Repita comigo. A pessoa bem-humorada tem mais saúde. Vamos ver? Abra Provérbios 17. Jesus amado. E 22. Olha como está na minha Bíblia. O coração bem-humorado é remédio de grande eficácia. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Diga glória a Deus, irmão. Fala assim, a casa caiu. Olha o que diz. O coração bem-humorado, que é o coração disposto, é remédio. Diga, uma pessoa bem-humorada, o coração bem-humorado é remédio de grande eficácia. Agora olha o que diz aqui, o contrário diz, mas a alma triste, deprimida, fica doente. Consome até os ossos. Eita. Em outra versão diz, o coração alegre é um bom remédio. Bom, você já aprendeu que dose certa de humor é remédio. E ao contrário também, não ser bem-humorado é doença. A própria Bíblia está dizendo isso. Agora, quais são então os benefícios desse remédio? Primeiro, agora eu vou para a coisa técnica. Nosso corpo, irmão, vive intensas modificações. Nosso corpo está se modificando, ele modifica no inverno, ele muda no verão. Se você vai para um lugar mais úmido, o corpo muda. Se você vai para um lugar mais seco, o corpo muda. Se você vai para um lugar quente, ou seja, o nosso corpo ele é mutável, ele vive em eternas modificações. No caso, quando uma pessoa ri, quando ela é uma pessoa feliz, bem-humorada, com humor dosado, olha o que acontece. E aqui você vê que a Bíblia está falando o que a medicina comprova. Clinicamente falando, quando você tem boas doses de risadas e humor, os pulmões multiplicam sua capacidade receptora de oxigênio. Inclusive, rir hoje é sugerido para quem tem doenças respiratórias, como diabetes. Os médicos, hoje eu estava pesquisando quando estava preparando o sermão,
que os médicos estão sugerindo para as pessoas com doenças respiratórias irem em shows de stand-up comedy. Por quê? Por que rir? Por quê? Os pulmões, eles dilatam, é o que diz aqui, e eles recebem multiplicadamente, quando a pessoa ri, os pulmões dilatam. E ele recebe até 3 ou 4 vezes mais ar do que ele recebe quando a pessoa está normal. Dá uma risada aí. Olha o tanto de ar que entrou nesse banco aí. Olha como isso é importante. Né? Também os órgãos do sistema digestivo são beneficiados. Por que que uma pessoa triste, uma pessoa nervosa, vive com o quê? Gastrite, diarreia, ataca estômago, ataca intestino, ataca fígado, pâncreas. Vamos lá. Fígados, pâncreas, intestinos e os músculos que rodeiam. O bom humor, o que que acontece? Ele acelera o coração. Quando uma pessoa está num dia bom, feliz, bem-humorada, fazendo o que gosta, ou ela entendeu que ela dosou esse humor dela, facilita. O que que acontece? Facilita a pressão arterial e diminui as toxinas nas veias. Isso explica porque essa geração é a geração do infarto, a geração dos AVCs e do câncer. Todos os 3 acontecem por pessoas desequilibradas emocionalmente. Foi feita uma pesquisa que grande parte das pessoas que sofrem de infarto o fazem porque deixam de trabalhar. Veja que a pessoa não tem maturidade para desacelerar. Vê como isso é importante. Ou seja, o que que a Bíblia está dizendo e o que que a ciência está dizendo aqui? Quem ri mais, vive mais tempo. Diga isso. Fala mais alto. Quem ri mais, envelhece menos, porque contrai menos nervos da face. Sorri aí. Vamos lá, suas coroas. Vai, sorria. Então deixa eu te falar um negócio. Você movimenta 68 músculos para fazer uma carranca. Faz uma carranca. E apenas 12 para sorrir. Você vê que você foi feito para rir. Para fazer carranca, são 68 músculos faciais que são movimentados no rosto, que fazem o rosto contrair e fazer essa carranca. Mas para sorrir é fácil. O corpo foi feito para dilatar a face enquanto você está feliz. Que coisa linda. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos medir o nosso grau aqui nessa noite de irritabilidade. Quem quer medir seu grau de irritabilidade aí? Vocês não querem, mas vamos assim mesmo. Abra Provérbios 15. Vamos medir agora o grau nosso de irritabilidade. Vamos ver. Só o fato de você não levantar a mão já mostra como é que está na sua casa. A coisa está feia, irmão. Está sério. Vamos medir nosso grau de irritabilidade agora. Provérbios 15, nós vamos começar desde o versículo 1. Todo o capítulo de Provérbios 15 é para você medir seu grau de irritabilidade. Deixa aberto aí que nós vamos estar indo nele. Uma pessoa irritada, com alto grau de mau humor, eu vou falar? Não falo? Tá bom. Uma pessoa irritada com alto grau de mau humor mata um mosquito com um martelo na cabeça do outro. Espera aí, deixa eu matar esse mosquito. O que é que você fez? Eu estava matando um mosquito. Irmãos, a maneira como respondemos diversos tipos de situações, inclusive as que não gostamos, revela o nosso estado emocional. Eu vou dizer de novo. A maneira como você lida com as situações adversas na sua vida revela o seu interior, revela como você está por dentro. Diga comigo, isso é sério. Provérbios 15, verso 1, diz assim:
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta o quê? A violência ou desperta a ira. O mal-humorado vive com seu controle emocional desativado. Agora eu inverto. O mal-humorado vive com o burrinho emocional ativado. Por isso, sempre as palavras dele sairão da sua boca de uma maneira ríspida, dura, cheia de crítica do lado errado das coisas, cheia de ofensas, vendo o lado ruim das coisas. Se você fala, você viu que fulano converteu? Quero ver mesmo. Esses dias a irmã Inês pôs no Facebook, pastor Samuel pôs, noivado da Inês, vai ter casamento, teve uma lá, aquela lá deve estar se amando e tem muita gente que ama ela, disse assim, se for de Deus, amém. Ó. Pouca inveja, irmão. Irmão, é por isso que eu não tenho mais Facebook. Não dá. Não dá. Esse negócio veio do inferno para tirar a paz da gente. Acabou. Nunca mais na minha vida o sangue de Jesus tem misericórdia. Eu nunca tive um período de 5 meses mais turbulento na minha vida quando eu tive esse negócio. Não tem mais não. Falei, Senhor, me libertou. Como é que você tem? A coisa é séria. Agora vamos continuar o sermão. Uma pessoa que não tem um senso de humor, e a palavra é equilíbrio, as suas palavras soam asperamente. As suas palavras soam cruelmente. As suas palavras soam com ar crítico, ou às vezes zombador, ou às vezes de indiferença. Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Agora veja o que eu vou te dizer. A vida, ela é feita de 2 situações. Faça assim com o dedinho. Diga 2 situações. Primeiro, estímulo. Diga estímulo. Segundo, resposta. Por exemplo, se eu conto uma piada ou faço um gracejo, você ri. Eu estimulo e você responde. Ou seja, preste atenção. A vida é feita de estímulo e resposta. Diga, a vida... Vamos lá, gente, deixa de tiriça. Diga, a vida é feita de estímulo e resposta. O que é que isso significa? Quando eu falo com humor, qual é a resposta disso? Qual é a resposta? Risos, alguém ri. Quando eu falo com amor, qual é a resposta? Carinho, abraço, sorriso, né? Tudo que vem com amor, do outro lado vem com amor. Quando eu falo com desamor, a resposta será o quê? Ferida, ira, dor, mágoa, rancor. Ou seja, quando eu estimulo, obviamente obterei uma resposta do estímulo. Agora atenção, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço que nós temos que criar, que nós chamamos de tecla pausa. Faça assim, pausa. Toda pessoa equilibrada, entre o espaço do estímulo e o espaço da resposta, ela tem uma tecla chamada pausa. Por exemplo, você entendeu o que eu estou falando? Alguém estimulou ela. O estímulo pode vir de uma ofensa, alguém te estimula a responder. O estímulo pode vir de uma piada desagradável, o estímulo pode vir de uma palavra ofensiva, por exemplo, a palavra ríspida suscita a ira. A palavra ríspida foi estímulo, a ira foi o quê? Resposta. No meio do estímulo e da resposta tem o quê, gente? Pausa. Presta atenção no que eu estou falando. E como que um cristão responde? Obviamente, um cristão responde ao estímulo, aos moldes bíblicos, com base em princípios bíblicos. É a famosa frase, o que Jesus faria
em meu lugar, nessa hora. Bom, quando somos estimulados, é porque estamos sendo instigados. A definição para a palavra estimulado. Instigados, provocados, automaticamente daremos a resposta. Veja, a resposta é uma situação automática ao estímulo. Se passar a mão nas minhas costas, eu arrepio. Né? Minha esposa fica brincando assim. É automático. Ou seja, você é provocado, você é estimulado, você é instigado. A resposta é uma situação que é, gente, automática ao estímulo. Então, automaticamente, daremos uma resposta. Mas antes da resposta, o cristão e uma pessoa inteligente, emocional, cria a tecla pausa. E conta até 10 e fala: meu Deus, me dê paciência, me dê misericórdia, tenha compaixão de mim, Senhor, não deixa eu fazer o que eu estou pensando. E fica orando. E aí ela dá, no caso do cristão, ela dará a resposta baseada em sua conduta de fé. Como a Bíblia te ensinou, no fruto do Espírito, do gomo da mansidão. Porque fruto do Espírito não é frutos do Espírito. O fruto é uma fruta, com muitos gomos. Quando a gente fala de fruto do Espírito, é um fruto só. Um dos gomos é mansidão. O outro é temperança. Se você falta um gomo, você perdeu o fruto todo. Tá feio para nós o negócio, né, gente? A Bíblia não fala frutos, os frutos. Você fala o fruto do Espírito, com muitos gomos. É igual a mexerica. Pocã, sei lá o que você chama. Agora, por que Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis? Eu fico me perguntando, como assim? Tem como irar e não pecar? Porque a Bíblia fala que ira é fruto da carne. Quando você vai no original daqui do irai-vos, não é ira da ira fruto da carne. É ira de ficar bravo, não ira de enlouquecer. Porque todo mundo quando pega isso na Bíblia fala, irai, mas não pequei. Você tem direito de ficar bravo, você não tem direito de se irar com o fruto da carne. A denotação, a etimologia de irai-vos que Paulo fala aqui é, pode ficar bravo, meu filho, pode fechar a cara. Pode dar a parecer que você não gostou, você não pode é responder na mesma moeda. Aí, pastor, então ser crente é ter sangue de barata? Basicamente isso. O senhor está querendo dizer, pastor, então a gente não vai nem viver. A ideia é essa. Ser cristão, irmão, é renunciar seus próprios direitos. Você quer que eu pregue o quê? Se um dia eu vi um pastor pregando e disse, grita, briga, esperneia, mas não divorcia. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não. Quer dizer que então se eu posso gritar com a mulher, mandar tudo, mas eu não vou divorciar para manter a aparência? Então quer dizer que eu posso tratar ela ou ele igual o bicho e um xinga o outro e grita, mas divorciar não. A gente até brinca, nunca pensei em divórcio, mas já pensei em suicídio, homicídio. É uma brincadeira engraçada, mas não pode ser verdadeira. Então quer dizer, nunca pensei em separar, mas já pensei em matar o cônjuge. Billy Graham brincou assim, para brincadeira a gente até ri, mas não pode ser verdadeiro. Então em nome da aparência eu posso gritar, te xingar e fazer tudo, mas separar nunca. Tá certo isso, igreja? Claro que não. Bom, Paulo está dizendo o seguinte, a única maneira de não irar aos moldes do fruto da carne e não pecar depois de ficar com raiva aos moldes do que ele está falando, quando eu sou estimulado do outro lado a isso, ou seja, quando eu fiquei bravo, é clicando na tecla pausa, porque deixa eu te falar, temperamento não muda, molda. Sabia? Não espera você que o seu temperamento sanguíneo
hemorrágico, colérico. Vai mudar? Porque não muda não. Ele tem que moldar-se. Então, de alguma maneira, você vai prender a fera numa jaula. Você vai clicar É o que Paulo está falando irai-vos, pausa e não peque. Diga comigo, irai-vos, pausa e não peque. Vamos lá? Vamos fazer a dinâmica, vai lá. Irai-vos, pausa, todo mundo. E não peque. É difícil. Mas é o único remédio. Todo mundo que pensa antes de fazer, basicamente não faz. Já parou para pensar? Todo mundo que faz é porque não pensou. Infelizmente estou terminando o sermão. Quero concluir dizendo o seguinte. A primeira arma para vencer o mau humor crônico é a mansidão. Mas antes, deixa eu partir por um ponto que eu estava esquecendo importante. A Bíblia diz e deixa claro que pessoas tristes, aquele texto eu estava esquecendo, era muito importante falar isso. Pessoas tristes são pessoas desequilibradas. Todo mundo desequilibrado, a Bíblia diz que ele morre aos poucos. Morre aos poucos. Pessoas tristes morrem aos poucos. Irmão, como é ruim viver e conviver com pessoas desagradáveis. Com pessoas que não fazem questão de serem desejáveis em casa, na igreja, no dia a dia. Agora eu vou entrar num tema que aparentemente eu não poderia pregar sobre isso, que talvez eu não seria autoridade. Mas eu já perdi muitas coisas por causa de desequilíbrio emocional. Eu já perdi bons amigos, oportunidades, situações fantásticas, compras maravilhosas, lugares, viagens, promoções. Já perdi coisas por causa do desequilíbrio que depois você fala, que burrice. Eu já tive que comprar aliança de novo. Aí o cara burro, joga a aliança fora, o que acontece depois? Fala para mim. Tem que comprar de novo. Né? Não é? Eu estava pregando agora na Advec em Joinville e eu disse, irmãos, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer para 5 filhos em casa o dia todo, que vontade de morrer. Vontade de sumir. Se suicídio não fosse pecado, eu me mataria. Minha mãe passou a vida dizendo isso. E meu pai passou a vida sumido. E minha mãe querendo sumir. Aí você, olha, se tem uma coisa que nós nunca aprendemos foi um controle emocional dentro de casa. Então aí você cresce achando grito normal. Achando maltratar as pessoas normal. E outra, o que eu estou falando aqui também não é via de regra. Porque tem gente que foi bem criada em casa por boas pessoas, mas é descontrolado. Ele em si é. Mas deixa eu te falar, Márcio Valadão prega mansidão, mas ele não pode pregar como se tornar manso, porque ele sempre foi. Eibe, o Eibe não pode. Ele pode falar com as vantagens de ser. O Chico, talentoso Chico. Talento. Ele pode falar, pode pregar mansidão. O Chico pode falar como é bom ser manso em casa. Mas ele não pode dizer como é bom se tornar manso. Não sei, nega, ele já foi o Zé Télio em casa alguma vez na vida? Nunca. Nunca viu, nunca foi o Zé Télio. Sempre foi bonzinho. Ele não pode dizer como sair do lado negro da força e para o lado do Jedi. Ele não pode falar como se tornar uma pessoa agradável, porque ele sempre foi agradável.
Não é? Não, eu fico vendo o Márcio Valadão pregar. O cara prega rindo, gente. Camadas. Gente, você não precisa olhar para ele para saber que ele está rindo. O tom de voz dele já tem um som sonoro de risada. Você pode, olha para o Eibe, mas, né, o cara é agradável. Eu lembro uma vez que eu estava em Fortaleza, e no carro do Eibe, o Eibe correndo, atrasado, e a pastora Andréia, ela estava com camarão no porta-mala. Estava com camarão. E o Eibe correndo, e ela também esqueceu. Quando chegaram na igreja, foram abrir. Quando abriu, gente, o porta-mala banhado de camarão. Eu falei, agora eu vou saber quem é o Eibe. O Eibe, quando ele abriu o porta-mala, ele gritou, amor! O que eu falaria? A boca fala o que o coração está cheio. Eu hoje gritaria, Jesus! Provavelmente. Mas, irmãos, quando a gente conta algumas péssimas experiências aqui, a gente não conta para contar vantagem. Eu conto para vergonha. Porque eu, quando começo a lembrar, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de eu brigar por causa de um tênis que eu comprei e não veio do jeito que eu queria, no shopping, para lá, todo mundo passando e ouvindo. Vai matar para quebrar essa desgraça aqui! Mas isso é coisa de cristão, irmão. Você ri, mas isso envergonha, gente. Se você não der o tênis que eu quero, eu falei, eu vou gritar lá fora! E vou falar isso aqui, vende tudo estragado. Não, senhor, qual tênis o senhor quer? Ah, bom, então tá bom. E eu ainda saí achando, falei, beleza, eu não sou trouxa, não sou besta. Barraqueiro de uma figa. E no cinema, chegar o segurança na frente, não vem aqui, senhor, vamos ali no cantinho. E sai outro xingando, filho do quê? E todo mundo, a fila de cinema lotada, eu lá no cantinho, levando disciplina do segurança, e não sei o quê. Ah, que é isso, irmão? É bonito ser feio? E você ir para a Polícia Federal no aeroporto? Não foi, amor? Bom, isso aí também pudera. Mas não justifica. Não justifica, mas explica. Mas um cristão não faria. Então eu, minha sogra, minha esposa. Acho que foi essa situação, eu acho. E o Gianluca, indo para Naviraí. E o Gianluca bem pequenininho, daí lá, um pouquinho maior, acho que o tamanho um pouquinho maior que o Caleb. E para lá e para cá, dentro do ônibus, no aeroporto de Curitiba, para ir para o avião. E ele passa para lá, um moço olhou para o meu filho. Sossega o rabo, menino. Quem se viu no meu lugar? Quem se viu aí? Quem se viu? Levanta a mão, quem se viu no meu lugar? Seja honesto. Evandro, quem se viu? Zé, você queria passar. Zé, fica quieto, Zé. Vou contar seus podres. Você pegou e falou assim, eu enfio essa chave de fenda na sua barriga. Zé, eu vi, Zé. Pensa que eu não lembro, Zé? Fica quieto, Zé. Te conheço, Zé. Nós, Mas tem gente que eu oro para Deus não converter eles muito. Igreja tem que ter uns caras que não é muito crente assim, porque é brincadeira, não é brincadeira. É brincadeira aí o Zé. O Zé hoje é transformado, né? Hein, David? Tá bom. Nunca te ameaçou com chave de fenda, né, meu filho? Aí, irmão, o cara fala, sossega o rabo, menino. Não prestou. Não prestou. Dentro do avião, dentro do aeroporto. Mas eu fui para a Polícia Federal. Polícia Federal. Eu, Juliano, Samuel, Pedro, dentro do avião. E aí eu sentei. Um cara, essas coisas só acontecem comigo. Enquanto você não for tratado nessa área, Deus vai permitir que o diabo coloque gente que vai te perturbar. Até você aprender. Então o diabo, onde eu chegava, sempre tinha um esmeril do lado. Eu cansado. Falei, ai, agora eu vou dormir nesse hotel, cansado. Olha que tudo escuro, ligava o ar-condicionado, como vinha ao mundo, deitado. 5 minutos depois, a hora que eu estava no primeiro sono, que o diabo fala, ainda não, deixa ele cochilar. Quando começava,
Que inferno! Se coloca no meu lugar. Você sabe que acabou? De alguns anos para cá, agora eu posso falar que eu tenho me alimentado dos frutos de deixar passar. De superar. Esmeril sumiu. De vez em quando uma comissária endemonia, mas a gente aguenta. Você tem uma ideia? Esse dia eu estava no avião da Gol, baixei assim, ó, para dormir assim, a janela, e deitei. A mulher, a comissária, foi lá, levantou a janela. E eu baixei de novo, eu paguei a poltrona, eu estou na janela. A mulher foi lá, levantou de novo. Irmão, o avião já está lá em cima, o pau já está quebrando. Aí quando eu levantei, por que você quer abaixar? Porque eu quero ver paisagem. Eu olhei para ela e falei, minha filha, o meu tom de voz, minha filha, eu comprei essa poltrona. Você não pode perder o controle, irmão. Aquilo que te controla te domina. Eu comprei essa passagem, essa poltrona, eu quero dormir e vou baixar. Ela que fechou a cara. E eu falei para ela, baixei e dormi. Acabou a história. Esses dias eu estava no avião. Você vê, a mulher lá na saída de emergência, que, né, fechou o olho, já encostou e já... Estava lendo ou dormindo, não sei. Aí a mulher começou a falar, senhores, vocês da saída de emergência, eu quero que vocês me escutem. Ela não falou, eu quero que vocês me vejam. E eu estava escutando. Quero que vocês me escutem, porque isso aqui, de repente a mulher foi lá e fez assim no meu ombro. Senhor, eu estou falando com o senhor. Falei, sim, senhora, eu estou ouvindo. E fechei de novo. Ela, senhor, eu quero que o senhor escute. Falei, minha filha, você não está entendendo, você é brasileira. Eu ouço com o ouvido, não com os olhos. Continua falando. Mas foi nesse tom de voz, não foi, Harris? Não faltei com respeito, ela ficou numa vergonha. Não, irmão, a mulher safanão. Só acontece comigo. Mas aí o que acontece? Eu aprendi a dar resposta branda. Você não é pecado você dar uma resposta, é pecado você dar resposta com tom violento, com tom grosseiro. A resposta, você pode falar a mesma coisa com outro tom. Se você mudar o seu tom de voz, as coisas mudarão na sua casa, mudarão no seu ambiente. Você pode fazer as mesmas reclamações com um tom de voz diferente. E talvez até usar as palavras diferentes para falar as mesmas coisas. Você vai ter o mesmo efeito, mas não vai ter briga. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Então, realmente, a minha esposa e o pastor Samuel já estão falando que eu estou ficando besta. Ainda não estou nesse nível. Mas em nome de Jesus eu vou chegar. Mas você vê como que igreja ajuda a gente. Lidar com gente é uma escola de caráter. Então, qual é a maior arma de Deus? Qual é o gomo do fruto do Espírito que nos ajuda a ser uma pessoa equilibrada? Mansidão. Repita comigo, mansidão. Nós vamos voltar para Mateus. Bom, espera aí. Deixa eu só ler para você o que eu acabei de falar aqui. É que eu estava esquecendo. Provérbios 15, 23 diz: expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho na hora necessária. Você vê que a Bíblia não proíbe você de dar a sua opinião, de dar a sua resposta. Mas veja o que ele diz no 24. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida que conduz para cima. E assim evita as trilhas que descem para o inferno. No 21 diz: as tolices alegram quem não tem bom senso. Repita comigo. As tolices alegram quem não tem bom senso. Mas a pessoa de entendimento prefere ter atitude correta. Não é tolo. Então tem hora, gente, que tem gente que prefere ter razão do que ser feliz.
filhos já foram para casa, é infeliz. Qual que é melhor? Ser feliz ou ter razão? Acabar com o filme. Pô, cadê o filme? Que eu nem sei que filme nós estávamos assistindo aquele dia, eu não sei. Filme bom. Pagou caro. Tolo. É, eu tenho razão. Só porque o cara mandou meu filho calar a boca. Você vê que é coisa séria, mas olha, hoje o que eu faria? Senhor, só vou te fazer um pedido. Fale com a educação, é uma criança. Criança conversa na hora do filme mesmo. E eu pegaria meu filho e colocaria ele sentado do outro lado. Falaria, filho, não conversa mais. Diga-se de passagem, cinema não é lugar de conversar. E o sábio está dizendo aqui, ó. As tolices alegram quem não tem bom senso. Tem gente que se vangloria por ter dado a boa resposta. Tem gente que se vangloria e fala, você viu o que eu fiz com ele? Ficou calado, mas eu dei a boa resposta. Não deixei por menos. Aí Salomão diz o seguinte, tolo. Aí ele fala o seguinte, o sábio, o inteligente emocionalmente, prefere ter a atitude correta. Tem hora, irmão, que você tem que escolher entre ter razão e ter paz. Qual que é melhor? No versículo 18, eu quero que você estude em casa Provérbios todo o capítulo 15. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Olha aí, eu estou falando para você aqui, estou testando o nosso nível de irritabilidade. No versículo 16, é melhor possuir poucos bens com temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. No versículo 17, é melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. É aquela pessoa que briga antes do almoço. E aquela comida sai com gosto de ódio. Come desgraçado. Miserável, infeliz. Seja honesto, quem já brigou antes do almoço? Ou só eu? Quem já brigou? Vamos lá. Quem é verdadeiro e não mente para o Espírito Santo, levanta a mão. Quem já brigou algum tempo antes do almoço? A comida perde o gosto, não perde? E você já percebeu? Aí nós vamos para a festa, vamos para o Natal, vamos para o Dia das Mães, Dia dos Pais. Aí junta todos os irmãos, fica um ano sem se ver. Aí fica aquela desgraça de briga, gente. A veinha, pobre, coitada. É um misto de alegria em ver todo mundo e tristeza em ver todo mundo brigando. Ninguém se concorda com nada. É terrível. Versículo 13. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma adoece o corpo. Você viu? É aquele texto que eu te falei. Salomão está dizendo o seguinte: a pessoa triste morre aos poucos. Diga isso. Mais alto. Versículo 14, aqui da pessoa bem-humorada. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia a boca do tolo alimenta as suas tolices. Eu não queria ver isso. Versículo 2. A língua dos sábios torna o ensino interessante. Gostei. Mas a boca do tolo é fonte de tolice. Fica chato de ouvir. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele observa atentamente os maus e os bons. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, quem só vê o lado mal, desanima o espírito. Olha, você sabe o que está dizendo? Está falando que pessoa crítica vive desanimando pessoas. Diga comigo, misericórdia. Bom, falamos de Provérbios 15, voltamos para Mateus, para terminarmos com mansidão. Eu realmente depois quero fazer um sermão expositivo só. Bom, nós vamos nessa série que nós estaremos pregando sobre inimigos emocionais, nós vamos estar em Provérbios 15 direto. Não perca, diga para o irmão, não perca. Não seja bobo.
Se perder, eu mando matar vocês vão ver. Provérbios 11. Oxe. Mateus 11. Foi o texto que nós começamos no versículo 28. O primeiro gomo do fruto do Espírito, que é a grande arma contra, veja, que é o antídoto contra os inimigos emocionais. Ou talvez o maior dele, maior remédio. Vinde a mim, todos, o que Jesus está falando aqui? Todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Pare no versículo 28. Basicamente, nós usamos esse texto para falar de evangelismo. Mas veja que Jesus não está falando de evangelismo. Ele está falando de tempero emocional. Você quer ver? Versículo 29. O contexto. Tomais vosso lugar em minhas costas e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Que texto poderoso. Vamos entender o que Jesus está falando aqui? Quem quer aprender, diga amém. No primeiro gomo desse remédio contra as crises emocionais. Bom, o que é mansidão do que Jesus fala aqui? A palavra mansidão vem da palavra amabilidade, é ser amável. É uma exigência para cada cristão regenerado que tem o Espírito Santo ser manso. Tem uns que nascem amáveis, tem outros que se tornam. Por isso que Jesus não disse nasce, ele disse aprendei. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, que tem como aprender a ser manso. Então, levanta a mão e diz, eu quero aprender a ser manso. E Jesus está deixando claro que é uma necessidade no cristão que ele aprenda a ser manso. O que é mansidão? E qual a importância da mansidão nesse processo? O que é mansidão? A ideia no grego de mansidão, etimologicamente falando, é, por isso que a gente tem que aprender, amansar um animal bravo. Ô meu pai, qual deles eu sou? Agora, a ideia de mansidão na Bíblia é de uma pessoa agradável, amável. Que coisa linda Jesus falar, aprendei de mim que eu sou agradável. Ele sentava um monte de criança vinha em cima dele, porque ele era o quê? Agradável. Ou seja, uma pessoa mansa, ou ela nasceu assim, ou ela é uma pessoa amansada. Tratada, treinada, disciplinada com seu dono. No caso do cristão, é uma pessoa dominada pelo seu Senhor, que no caso é Cristo. O cristão aprende a ser manso porque ele foi disciplinado pelo seu mestre. O seu mestre domou ele, domou a língua, domou o temperamento. Veja, o cavalo quando é domado não perde a força, temperamento não muda. Mas o cavalo usa a força para carregar forças, para carregar peso. Veja, Deus vai usar o seu temperamento, suas explosões, para o bem melhor seu. É isso que é domar. Um touro bravo, ele é bravo até ser domado. Quando ele fica manso, ele usa a força dele para o bem do dono. Mansidão não é você anular o que você tem de melhor, né? O seu entusiasmo, ficar com essa cara agora de bobo, eu sou manso. Porque tem gente, cara de besta não é ser manso não. Tem gente que é sonso, não manso. Vamos falar bem alto que isso é importante. Diga, tem gente que é sonso, não manso. Porque quando ele solta a palavra é sempre venenosa, sempre cheia de furor. É sonso. Se faz de sonso, não é manso não. Mas o manso é aquela pessoa que ela continua com o mesmo ímpeto, com o mesmo temperamento, com a mesma força, como um cavalo bravo, como um boi, só que agora não é bravo mais. É um cavalinho de carroça. Um cavalo que pôs uma sela, um cavalo de montaria, é um boi que carrega o carro de boi. Ele foi o quê? Amansado pelo Senhor dele, que é
Cristo. E quem nos amansa? O fruto do Espírito, que no caso aqui é a mansidão. Ou seja, mansidão, eu escrevi isso hoje na internet e explodiu no Brasil. Foi impressionante. Em algumas horas, um monte de gente no Brasil, cantores, retuitaram. Mansidão é colocar inteligência nas emoções. Uma pessoa mansa é uma pessoa que, de repente, porque se aprende, ela se tornou inteligente emocionalmente. Porque vai por mim, só você tem a perder com essa burrice toda. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena ter que ficar passando a humilhação, ter que viver pedindo perdão. Aí eu tenho que procurar a pessoa para pedir perdão. O outro também. Aí alguns já não acreditam mais. Até quando fica com aquela... O pior é quando alguém olha para sua cara e fala: até quando vai viver pedindo perdão? Aí é pior ainda. É ou não é? Não vale a pena. Agora eu vou te dar uma dica. O que uma pessoa mansa, porém temperamental, faz? Ela fecha a cara. O silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. A minha esposa sabe quando eu não gostei, meu filho sabe, e não precisa falar mais nada, já sabe. Você sabe que hoje eu não preciso falar mais nada, ela já vem e fala: me perdoa. E eu não disse uma palavra. Irmão, eu tenho aprendido e eu tenho experimentado de Deus alegria de aguentar e deixar passar. Minha casa passou a ter paz. A primeira coisa boa. Agora veja o que Jesus fala. Quando você encontra paz para a alma? Vamos ver? Tomai, versículo 29. Tomai em meu lugar. Tomai o vosso lugar nas minhas costas. E agora ele fala que você aprende. Aprendei de mim. Então diga: eu vou aprender a ser humilde e manso. Diga: eu vou aprender. Mas vamos aprender a falar também. Vai lá. Diga: eu vou aprender a ser humilde e manso, não sonso. Porque ninguém aguenta sonso também. Aquela pessoa, você está falando, ele... Ok. Não entendi. Sonso. Que só ele, que meu Deus do céu. Irmão, eu sou o tipo de gente que fala: vamos lá, bota aqui, meu filho, para de rastejar chinelo, levanta o pé para andar. Eu toco terror. Eu tumultuo, é o meu perfil, eu sou para frente. Com 15 anos eu já era pastor, com 17 eu já tinha viajado 4 países, eu botei para quebrar. Eu não botei para quebrar porque eu era sonso, não. E nunca meu pai chegou para me ensinar como tratar uma esposa, como tratar um filho. Meu pai nunca pegou um filho no colo e nunca pegou um neto no colo. Minha mãe, nas limitações psicológicas dela, com muito sofrimento, fez o que podia e também o que não podia. Mas todos nós somos bons maridos, exceto alguns, que no caso não é que não é bom marido, é que não é marido ainda. Somos bons pais, exceto alguns, que também vai ser pai. Mas lá em casa todo mundo é bom marido, bom pai, é boa mãe, boa esposa. Porque nós decidimos. Primeiro que nós somos unidos entre nós. Decidimos que não seríamos daquele jeito. Então se você olhar para mim e esperar que eu vou olhar para você e falar: amado, eu vou mentir. Você é falso. Eu amo do meu jeito. Eu importo do meu jeito. E é assim que funciona. Mandei um vídeo para o Peterson e para a Rosa esses dias, para novas bodas deles. Deles se beijando. Lindo, lindo, lindo. O amor dos dois é muito bonito. Eu disse que quando eu pregar sobre casamento, bodas e amor, vou passar para os casais aquele vídeo depois.
Quem quiser eu mando no WhatsApp depois para vocês. Naquele grupinho que o Peterson, o Moisés e o Marco e o Márcio manipularam lá e tomaram de conta. Ou seja, o que acontece, meus irmãos? Nós precisamos entender que esse fruto é para o nosso bem, ser amável. A palavra certa, na hora certa. Se não tem nada para falar de bom, não fale. Você vai estragar o ambiente. Eu lembro uma vez, primeira viagem da pastora Elisandra comigo. Vou contar, moço, aquele pecado seu em Minas. Primeira viagem, gente, eu viajo o Brasil todo, eu amo as pessoas. E ela estava ainda se convertendo. Se convertendo assim, tendo os frutos do Espírito. Do Sul, cheia de preconceito, cheia de coisa. Foi viajar comigo em Minas, no interior de Minas. Ela chegou, olhou assim. Meu Deus, que povo feio. Irmão. Vou contar. Eu falo mal só de mim, eu tenho que falar mal de você também. Vou contar. Irmão, eu entrei em crise. Eu falei, com quem que eu casei? Que monstro é esse? Irmão, aniversário de casamento. Pensa no babado que essa mulher levou. Eu abri a Bíblia, eu falei, ela, para de falar, eu já entendi, para. Isso é pecado, e pá. Como com a esposa de pastor missionário chega no lugar e fala, que povo feio. Também, mas... né? Graças a Deus, essa mulher hoje é uma santa. Todo mundo é bonito para ela. Até eu. Ela acha o meu cunhado bonito. Quer dizer, o cunhado dela bonito. Meu cunhado também, ela acha o irmão dela bonito. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que isso é necessário. Quem entende que isso é necessário? Então eu quero que você repita bem alto e bom som. Mansidão é colocar inteligência nas emoções. As pessoas com mau humor crônico são, irmão, não quero ofender ninguém. Os irmãos sabem, primeiro, que é o tipo de coisa que o Senhor vem me lapidando.
E agora eu estou começando a colher os frutos dessa lapidação. As pessoas, primeiro que eu nunca tive mau humor crônico. Né? Eu sempre fui de estar bem com as pessoas. Nunca, é aquela pessoa que a vida toda é desagradável. O meu problema não era mau humor crônico, era um temperamento explosivo, que é terrível. Eu vou falar sobre isso aqui, na série Inimigos Emocionais. A pessoa de mau humor crônico são pessoas emocionalmente burras. Uma pessoa emocionalmente burra, ela explode na hora que não devia. Ela acaba com uma festa, ela acaba com o almoço. Ela é desgraça, é barraqueira. Ela se passa. Você conhece alguém assim? Não responda. Ela escreve na hora que não devia escrever, só para todo mundo depois ficar, tadinho, o que é que você tem? Está acontecendo com você? Você pensa que é bonito ser feio? Você pensa que é bom as pessoas ter pena de você? Você pensa que, eu quero te dizer que é o pior sentimento do mundo, é as pessoas ligar, você não está bem, o que é que você tem? É horrível. Inclusive eu quero falar para os irmãos aqui que tomar cuidado. Tem gente aqui, que não é uma, não é duas, não é três, não é 5 pessoas, que passa um momento ruim, e às vezes fica 2 cultos sem vir na igreja. Quando chega, os irmãos, em vez de abraçar, falam, agora vai ficar firme, né? O que é que você estava... Ô irmã, está afastada de Jesus. É desagradável isso, irmão. Tudo que a pessoa não precisa ouvir é isso. Não é? A pastora, vai muita gente aqui na igreja está reclamando. Que alguns irmãos somem, porque viajam, às vezes não estão bem. Aí quando aparece, o que aconteceu? Isso não pode, cristão não pode sumir da igreja. Mas tudo que esse irmão não precisa é ouvir isso. Né? Dá um abraço, dá um beijo, saudade de você. Amém? Por mais que você está por dentro, fala, o que você estava fazendo? Mas fala, saudade. A gente não pode ser desagradável com as pessoas. Jesus disse em Mateus 11, 28, e agora nós vamos entender o que Jesus quis dizer. Primeiro, pessoas de mau humor crônico, olha o que ele está dizendo, são pessoas cansadas e sobrecarregadas. Vamos lá. Pessoas de mau humor crônico são pessoas cansadas, sobrecarregadas. O que Jesus está dizendo? Segundo lugar, pessoas de mau humor crônico são pessoas infelizes. Salomão disse, tem visto um tolo infeliz? Veja como ele é precipitado no falar. Terceiro, pessoas de mau humor crônico são pessoas que andam como que carregando um pesado fardo. Olhe para uma pessoa com mau humor crônico, você vai ver, você olha na cara dela, você vê que ela parece que tem um caminhão nas costas dela. O que Jesus está dizendo? O mal-humorado crônico é o que não é manso. No caso do que Jesus está falando, ele vive em guerra. Ele não tem descanso. Sua vida, sua casa é sempre um pé de guerra. Olha como isso é interessante. Ele não é amável. Agora olha o que Jesus está dizendo. Uma pessoa que não é mansa, não é amável, vive em pé de guerra e não tem paz. Aí ele diz assim, mas quando aprendemos a ser mansos e humildes, só aí você encontra descanso para a sua alma. Você para de viver numa casa infeliz, em pé de guerra. Olha que coisa tremenda. Entendeu o contexto? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrará descanso para as vossas almas. Quem não é manso e não é humilde, não tem paz. Jesus está falando, quem quer ter paz? Como é bom entrar numa casa, num ambiente de paz. Até o cachorro, lá em casa hoje nem meu cachorro late. Falei, bem, a Cauana está viva. Antigamente a gente não tinha paz. Não tinha sossego. Irmão, quem quer ter paz em casa, no lar? Por mais que você esteja numa guerra no emprego, mas seu interior está em paz. Quem quer ter? Jesus fala que a única maneira de ter paz e descanso é aprender a ser o quê? Humilde e manso. Vamos falar 3 vezes manso e humilde. Vai lá. Mais alto.
Oh, glória a Deus, fique em pé. Amor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, amados irmãos? Quando você aprender, porque isso aprende. Ai, pastor, não consigo. Você consegue tudo que você quiser aprender. Jesus está dizendo, quando você aprende humildade e aprende mansidão, nós passaremos a ter sossego na vida. Não é ter problema na vida, é ter sossego. Uma pessoa mansa, ela passa pela crise sossegada. Não é sonso, é sossego. Adianta você ficar sem dormir, vai ter que pagar a conta ou não tem. Se não tem dinheiro, dorme, meu filho. Não adianta. Ai, não consigo dormir porque tem que pagar uma conta. Não apareceu dinheiro? Teve dinheiro? Não teve dinheiro? Então dorme, não tem o que fazer, vai dormir. Quando eu devia 500 mil reais, minha esposa, como que dorme? Eu falei, dormindo. Eu não paguei, não é porque eu sou ladrão, eu não paguei, não é porque eu sou bandido, não tem dinheiro. E aí eu vou perder a noite de sono por isso. Vou dormir. Que burrice é essa? Eu falo, a gente honesta não consegue nem dormir quando tem dívida. Para mim, a gente burra emocional. Irmão, não tem o que fazer. O nome disso não é honestidade, é ansiedade. A menos que você não queira pagar, a menos que você não quer pagar. Agora, se tem dinheiro para pagar, conseguiu pagar, não veio dinheiro, vai resolver ficar sem dormir e ainda ficar doente. Descansa no Senhor. Diga, descansa. Agora, o fundamento que eu vou fazer aqui, eu vou terminar. Quem aqui quer aprender a ser manso e humilde? Levanta a mão e vamos orar. Vamos concluir esse culto.